Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença da nossa Clícia Teodoro, que é advogada e responsável pela evangelização da nossa Casa Espírita Francisco de Assis. Longa bagagem, desde criancinha, militou na doutrina espírita e hoje faz um papel extremamente representativo dentro da nossa casa. E eu quero agradecer, viu, Clícia, a sua vinda aqui, que é muito oportuna, é sempre motivo de alegria tê-la conosco. E falando sobre um assunto que você conhece muito bem, que é lidar com a juventude, né? Então fala para nós, Clícia, sobre o papel do jovem na doutrina espírita. Doutor, é uma alegria estar aqui com o senhor mais uma vez, com todos vocês. Agradeço por essa oportunidade. A gente, quando fala de doutrina espírita, né, do trabalho da doutrina, de estar à frente do trabalho, a gente pensa sempre em um item essencial, que é a continuidade. A gente olha para as pessoas mais experientes, que já estão a longa jornada aí na doutrina, trabalhando à frente da seara, amadurecendo junto com a doutrina, mas é importante a gente saber e entender que esses corações em algum momento vão desencarnar e o trabalho não pode parar, a obra não pode parar. Então a gente vê a importância do nosso olhar para o movimento que busca a continuidade. E quando a gente fala de jovens, quando a gente fala de juventude, essa energia, essa alegria, a gente está falando de continuidade, né? A gente sabe que a evolução não acontece de uma hora para outra, ela prossegue, ela é gradativa. Emmanuel disse que o trabalho divino, a revelação divina pede braços humanos, então a gente precisa ter pessoas trabalhando e para isso a gente precisa fazer essa ligação, a gente precisa construir pontes entre as gerações, né? Uma hora o bastão vai ser passado para uma nova geração e essa geração precisa estar preparada para dar continuidade a esse trabalho que nós temos uma profunda gratidão e um profundo respeito pelos que vieram à nossa frente fazendo e desenvolvendo. Então a gente fica com uma grande responsabilidade também, né? Não é uma disputa, não existe uma competição, o adulto não é mais importante que o jovem não é mais importante que o adulto, é um trabalho em cooperação, né? Ambos têm o seu papel fundamental dentro do Espiritismo. Então, né, Clícia, nós mais de idade temos a vivência, e nós já erramos muito, e a gente procura reparar os erros e organizar a vida, não só pessoal, mas também dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, e a gente vai vendo as falhas e vai tentando saná-las e tornar o movimento espírita o melhor possível, porque a doutrina ela é perfeita, ela não tem um senão, deixada pelo Cristo, né, e codificada pelo Kardec, visando exatamente o viver bem, porque eu acho que a doutrina espírita é a ciência filosófica do viver bem, porque a proposta de Deus é que a gente viva bem, de Jesus que a gente viva bem. E a doutrina espírita, ela também deixou esse legado para a gente se orientar bem e evitar os erros, porque na juventude quase sempre é onde nós nos permitimos as falhas. E essas falhas depois serão cobradas e terão que ser sanadas. Então, quando eu vejo o trabalho que vocês fazem, cuidando daquelas criancinhas e plantando aquela sementinha, fazendo com que elas entendam o verdadeiro sentido da vida, até se permitindo a mais acerto do que erros, vai facilitar a vida deles, não só deles, como dos pais, da família, como da sociedade. Agora, dentro do movimento espírita, sem dúvida nenhuma, talvez o trabalho mais importante dentro do movimento é cuidar dos jovens, porque se nós quisermos melhorar o mundo, nós temos que trazer jovens com ideias boas, não é? Sim, com certeza. A gente sente que é um desafio, na verdade, né? Assim, atrair, principalmente engajar o jovem dentro da doutrina. A gente sempre vê a evangelização infantil cheia, né? E aí a gente sente das casas espíritas mesmo essa dificuldade. E não é fácil, porque eles têm uma vida muito tumultuada, né? É vestibular, é escola, são os estudos.
é um monte de cobrança, é tudo mais intenso nessa fase. Então a gente sabe que não é fácil, né? Mas existem alguns pontos que a gente vê como essenciais ali dentro da casa espírita para que a gente consiga fazer esse trabalho. A gente tem sentido isso, né, dentro da nossa. Então, por exemplo, a gente ter uma conexão com a realidade deles. É difícil a gente trazer algum assunto da doutrina de forma aprofundada se a gente não envolver isso com o dia a dia deles, se a gente não mostrar para eles como eles podem aplicar aquele ensinamento espírita na sua vida atual, no que eles têm feito, no que eles têm vivenciado, eles não vão ver sentido. Então a gente precisa trazer de uma forma que eles consigam entender que o espiritismo traz os questionamentos que eles têm hoje, né? Que traz um embasamento para que eles saibam lidar com os seus desafios, com as suas angústias, né? Então a gente tem que trazer de uma forma acessível, numa linguagem acessível a eles, para que eles tenham esse interesse, né? Uma outra coisa muito importante é o sentimento de pertencimento. Né? O jovem precisa se sentir parte da casa espírita. Ele precisa sentir que ele tem voz, que as suas ideias são abraçadas, são ouvidas. Se ele ficar ali só como ouvinte, se ele sentir que as ideias que ele dá, as opiniões que ele tem não são levadas em consideração, naturalmente ele vai se afastar. Então a gente precisa ouvi-los, né? Eles precisam sentir que eles são úteis, que eles conseguem colaborar, que eles conseguem contribuir, e aí isso faz com que eles queiram ficar. E uma outra coisa, né, não menos, terceira, mas não menos importante, é o ambiente acolhedor. E isso diz mais respeito às pessoas do que ao ambiente físico, né? A gente precisa ter pessoas ali que acolham esses jovens. O jovem não quer estar num lugar onde ele sente que ele pode ser julgado, onde ele tem que se enquadrar em padrões rígidos. O espiritismo é amor, é acolhimento, é crescimento. Liberdade, né? Liberdade, exatamente. Com responsabilidade, logicamente. Exato. Né? Se ele A gente sente muito isso. E se as casas religiosas, de uma maneira geral, não acordarem para isso, elas vão fechar as portas, porque, como aconteceu na Europa, mais de 5.000 igrejas foram fechadas. Por quê? Porque não deu continuidade. As pessoas foram envelhecendo e quem que teria que continuar, senão os jovens? E os jovens não foram atraídos, talvez pela ortodoxia ou pela indiferença mesmo, essa problemática que você levantou, do engajamento, né, da valorização do jovem. E com isso as igrejas foram fechando, não tinha mais público, então fecharam. Agora, isso acontece em qualquer lugar, até dentro do movimento espírita. Se a casa não se adequar e não trouxer o jovem, vai fechar, porque daqui a pouquinho vai tocar. Não é verdade? Você já colocou isso. E o jovem precisa ser valorizado, conforme você falou. Ele tem que estar muito bem aceito, envolvido. E em um detalhe, o jovem tem muita energia, né? Nós já não temos mais. Então é bom pegar a energia do jovem, né? É muito. É uma bênção. Uma coisa que a gente tem sentido muito, né? A gente teve uma melhora muito grande na frequência, no engajamento dos jovens na nossa casa. E a gente tem alguns pontos ali que a gente vê que foram essenciais para isso, né? E um deles foi a formação de uma equipe extremamente engajada. A gente conseguiu unir pessoas que não apenas trabalham juntas, mas que se gostam, se respeitam, se conectam emocionalmente. A gente ama estar juntos, a gente quer se encontrar, a gente quer falar dos desafios, a gente quer planejar os eventos, então tudo é desculpa pra gente se reunir, falar de doutrina, estar junto. Então isso tem sido muito bom, tem sido essencial. Eu falo para eles, né, para nossa equipe, e eu repito aqui, é um sentimento de reencontro de almas mesmo. A gente sente que a gente se reencontrou agora para juntos estar fazendo esse trabalho. E esse amor que a gente tem colocado no que a gente faz, porque estar na mocidade não é um peso para nós. É um prazer imenso. Não é um trabalho, virou um lazer. Não é obrigação. Então, não é obrigação. Então a gente realmente sente que isso tem feito diferença, porque esse amor que é colocado no trabalho
o jovem percebe, né? A gente contagia as pessoas com essa energia. Quando a gente está vibrando nessa vibração elevada, a gente tem um poder de influência sobre as pessoas muito grande e um poder positivo, né? Uma influência positiva. E a gente percebe que o jovem sente isso e isso inspira ele a querer fazer parte também. Bacana, né? Muito bom. E isso só tem uma explicação mesmo, que você já colocou. São almas afins que vieram com um programa de estarem juntos para fazer a dinâmica do espiritismo. Porque é difícil realmente reunir um grupo que se ame verdadeiramente. É muito difícil, porque o amigo, por mais amigo que seja, sempre tem uma invejinha do outro, né? E aí vem a ciumeira, vem os milindres. É difícil reunir um grupo muito afim. Quando esse grupo existe, é a pergunta que fizeram para o Chico. Quando é que uma casa espírita quando é que ela está fazendo um trabalho desobsessivo? Olha a resposta dele. Quando os trabalhadores muito se amarem. Olha, entendeu? Porque tem que estar todo mundo numa sintonia boa. Cada um dando sua parcela de contribuição, fazendo com que a vibração do grupo esteja elevada, né? Até para afastar as forças negativas. E o jovem, ele tem uma inércia natural para as coisas religiosas, né? Você tem que motivá-lo, dar uma dinâmica aí, e talvez seja realmente isso que você está colocando. Quando ele entra num grupo que vê que o grupo se ama e ele é amado, olha, ele vai dar tudo e mais alguma coisa, né? De si. Isso que o senhor falou da influência negativa, né, que às vezes tem, não é que a gente não tem desafios, né, a gente tem dentro do nosso grupo, só que a gente sempre fala uma coisa, né, a gente conversa e a gente fala assim, olha, a gente sabe que nós temos nossos irmãozinhos aí que não querem muito que esse trabalho continue acontecendo, que dê certo, então a gente tem que estar concentrado em não ser a brecha para entrar nenhuma energia negativa aqui, porque para adentrar o nosso grupo, alguém precisa ser influenciado. Então, toda vez que a gente sente alguma coisa, que começa a ter, às vezes, uma divergência de opinião, que às vezes a gente fica nervoso com alguma coisa que não saiu como a gente planejou, a gente pensa, eu não vou ser a brecha. A gente brinca, a gente vai fazer até uma camiseta escrito, eu não serei a brecha. Porque a gente já começa a pensar, e se vibrar, não, através de mim não vai entrar. Preciso mudar minha vibração, para que a gente realmente não traga essa vibração mais baixa para o grupo como um todo, porque a gente é responsável por manter essa vibração elevada, que faz isso, exatamente isso que o senhor falou, com que o jovem se sinta amado. A gente fez o nosso acampamento em setembro do ano passado, o primeiro encontro que a gente fez, né, em 2024, e a gente teve ali a oportunidade de conhecer eles verdadeiramente, ter conversas profundas com eles, e a gente criou relações, criou vínculos que se estenderam para depois desse evento, que foi o que fez com que eles quisessem permanecer com a gente. Então a gente viu ali que tinham jovens enfrentando desafios emocionais profundos, casos de depressão, de ansiedade, de dores emocionais que a gente não tinha ideia. Crise existencial, né? Exato, a gente não tinha ideia que isso estava acontecendo. E ali eles se sentiram confortáveis de se abrir, de desabafar, foram acolhidos e tiveram essa confiança, tanto que agora ainda eles recorrem a nós, mesmo fora do centro, eles ligam, mandam mensagem, pedem ajuda quando não estão bem. Então a gente vê que a gente conseguiu estabelecer essa confiança, mesmo fora do acampamento, mesmo fora do centro espírita, a gente se tornou ali uma rede de apoio junto com os pais, né, para estar auxiliando eles nessa jornada que é difícil, que é desafiadora, mas a gente precisa ter esse envolvimento, não é só ir lá dar aula de evangelização e ir embora, a gente tem que ter um envolvimento a mais com os jovens, senão a gente realmente não vai conseguir que ele se engaje, que ele esteja se sentindo pertencente ao grupo. Melanie Klein, que é uma psicóloga mais voltada para a juventude, ela deixou uma colocação muito interessante que diz o seguinte: o jovem trafega nas raias da loucura. É mais ou menos isso. A juventude, ela, se não muito bem conduzida e orientada, vai se permitir verdadeiras loucuras, né? E é aí que mora o perigo, porque as trevas também acabam adentrando, envolvendo essas pessoas, envolvendo a família,
envolvendo o movimento espírita, porque o movimento, qualquer movimento com Jesus e com Deus, não é bem visto por aqueles que estão na disposição em contrário, e vão fazer tudo para não dar certo. Eu participei de um movimento agora recente, meus netos, né, foram para um acampamento dentro da Igreja Católica, e aí eu fui lá na hora de receber as crianças, e o sacerdote estava dizendo de inúmeras dificuldades que eles enfrentaram. E ele falou, olha, foi muito difícil, achamos até mesmo que não iria acontecer o evento, porque existe disposição em contrário. Se não estiver muito firme, conforme a proposta de Jesus, vigiai, né, e orai, vai acontecer um desastre e não vai acontecer o evento. Então, isso que você colocou é muito importante. Eu não serei a brecha. Né? É isso mesmo. Essa é a nossa preocupação, é estar mesmo vigilantes. A gente sente, né, que quanto mais perto vai chegando dos eventos que a gente tenta promover, né, vão acontecendo esse tipo de coisa. Então a gente fica sempre tendo ali as pessoas atentas, vigilantes, a se orientar, a se acolher. A gente como equipe, né, como um todo, porque a gente precisa estar bem para conseguir transmitir isso para eles, né? A gente contagia as pessoas com a nossa vibração. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. E as coisas materiais de dificuldade acontecem demais. Então no evento que a gente fez, o fogão não acendia, não dava certo, a barraca quebrou. Então acontecem os desafios, mas que a gente com muita serenidade, com muita confiança em Deus, a gente vai contornando e a gente também consegue ver com muita nitidez o trabalho da espiritualidade, do bem. A gente vê as coisas que acontecem, que a gente planeja de um jeito, e aí não dá certo, a gente não entende, e quando a gente vê o caminho que se seguiu foi muito melhor. Então a gente falava, nossa, a gente achou que a gente estava no controle. Na verdade, a gente não estava no controle, a gente estava o tempo inteiro sendo conduzido. Né? E o que a gente precisa é se manter em sintonia, em vibração elevada, para continuar sendo conduzidos pela espiritualidade. Ô Clícia, eu fiquei muito feliz há pouco tempo. Os jovens lá da nossa casa estão fazendo visita nos abrigos, nas casas de repouso, nos asilos. Estão realmente já praticando aquilo que receberam como informação. Então, o que a palavra desperta, mas quem arrasta é o exemplo, né? Então, quando eu vi essa turma fazendo, eu falei, agora sim, estão no caminho certo. É isso, a gente tem tentado envolver eles nos trabalhos da casa, né? Como a gente falou, é muito importante que eles se sintam parte, eles têm que se sentir úteis, eles têm que sentir que eles podem contribuir. Então a gente tem que colocar eles para trabalhar. Então a gente tem colocado eles para fazer venda ali dos produtos, para arrecadação de fundos, e alguns jovens estão indo junto com a equipe, visitando o lar de idosos, e mais do que isso, eles estão trazendo ideias para contribuir com isso. Então uma jovem chegou pra gente e falou, Clícia, eu quero fazer um bingo no lar que a gente foi, porque eles ficam lá à tarde sem fazer nada, e eu já tenho o bingo, fulano tem a cartela, e a gente só precisa arrecadar os brindes, e a gente naturalmente acolheu essa ideia e falou, não, nós vamos fazer, porque a gente sabe, além da ideia ser maravilhosa, eles precisam que as ideias sejam ouvidas e implementadas, para que eles animem e continuem querendo participar. E lá o resultado junto aos velhinhos que não fazem nada à tarde, não é? Curtindo esse calor de Rio Preto, né? Quando chega o bingo e se engajam e começam a divertir, começam a curtir aquilo, que benefício que não é para uma pessoa que está lá, às vezes, há muito tempo sem conversar, não é? E a gente sabe que quando isso acontecer, o coração desses jovens vão se encher de alegria, porque a ideia veio deles. E a gente sabe, quando a gente tem uma ideia e dá certo, a alegria que a gente sente, nossa, a gente explode o coração de alegria, de ver o benefício que causou aquilo que a gente imaginou, que a gente tentou fazer. Então eu tenho certeza que eles, sentindo isso no coração deles, que a gente sente todos os dias no trabalho com a doutrina, eles vão se envolver ainda mais em estar com a gente trabalhando. Alguns já falam, eles estão com 15, 16 anos e o nosso acampamento vai até 17, aí eles falam, mas tia, quando eu fizer 18? Eu falo, aí você vem pro lado de cá trabalhar. Aí eles, então eu vou trabalhar com vocês no acampamento. Lógico, vai primeiro receber, se estruturar, depois vai se doar, né? Essa é a proposta sempre, né? Do Cristo, eu vim para servir, não para ser servido. Via de regra, a gente entra em qualquer contexto procurando tirar proveito, né?
Isso é natural, é imanente, é da criatura. Mas quando você percebe que não é por aí, que é doando que se recebe, é o inverso, não é recebendo que se doa, é doando que se recebe, então aí o jovem vai perceber que tem que fazer a diferença. Não podemos ficar esperando o tempo acontecer. E um detalhe, né, Clícia? Via de regra, a pessoa se envolve com o estudo, com a faculdade e vai arrumando sempre desculpa, né? Agora não dá, deixa para quando ficar velho, aí começar a se doar. Mas fica meio complicado porque o velho já tem suas manias, tem os seus ranços, e aí para enquadrar é difícil, né? E ver o tempo que perdeu, né? Tempo que perdeu, Nossa, porque é tão bom, a gente se sente tão bem, se sente tão feliz, a gente busca tanta alegria fora da gente, né? Nas coisas materiais, e aí quando a gente descobre que a gente pode encontrar dentro da doutrina, né? Quando a gente descobre que a gente acessa dentro da gente, isso muda muito, né? Muda todo mundo. E é muito bom. E eu sei, doutor, que às vezes assim, as outras casas espíritas se preocupam muito, né? Todas, né? Não as outras, mas a gente se preocupa de uma forma geral com a quantidade de jovens que estão frequentando a casa, né? A gente vê muito isso. Tem poucos aqui, né? O que a gente faz para aumentar a quantidade? E aí a gente lembra de uma passagem de Paulo de Tarso com Simão Pedro, porque Paulo era uma pessoa que queria evangelho por toda parte, né? Assim como a gente quer a juventude espírita por toda parte, a gente quer eles engajados, a gente quer aquele monte de jovens. Então, ele, com a melhor intenção do mundo, ele queria atrair o máximo de pessoas possíveis para conhecer o evangelho. E aí Simão Pedro fala para ele assim: suponhamos que você atraia todo mundo, a cidade inteira, mas e aí? O que você vai fazer depois? Porque o trabalho do evangelho, Paulo, não é atrair, é transformar. E quando a gente reflete sobre essa passagem que está lá no livro Paulo e Estevão, a gente pensa e a gente observa que a nossa preocupação não pode ser a quantidade, mas a qualidade do nosso trabalho. Que a mocidade comece pequenininha, 1, 2, 3, devagarzinho, mas que cada um desses que for chegando encontre ali um ambiente... Fizer a diferença. Faça a diferença, que crie raízes, que crie vínculos, que se sinta acolhido, porque aí sim a repercussão vai ser natural. Eu sei que muitas casas espíritas às vezes não conseguem organizar um evento na proporção do que a gente organizou, mas isso não impede que eles criem momentos que transformem, que agreguem, que sejam edificantes na vida desses jovens. A gente pode fazer um dia especial para o jovem no próprio centro espírita, um dia numa chácara, um encontro no salão de festas do condomínio de alguém. São coisas simples que com certeza já vão trazer um resultado, uma transformação muito significativa. Depois do nosso encontro, a gente quis manter esse engajamento deles, então a gente foi com eles no shopping, a gente levou no cinema, teve um parque de diversão que veio para Rio Preto, a gente foi junto. Nossa, que legal. E o mais legal é a gente ver eles criando relação entre eles. Eles estão criando amizades verdadeiras e isso faz com que eles também queiram estar dentro do centro. Fala para mim, como é que é a questão da inscrição? A inscrição para o acampamento. Agora a nossa inscrição esgotou. A gente vai fazer agora, o nosso acampamento para 80 jovens, a gente fez para 50 e a gente abriu a inscrição para ficar até dia 1º de abril, mas lotou, encheu, então a gente sabe que esses 80 jovens inscritos vão ter um fim de semana muito delicioso com a gente, mas nós estamos envolvendo outras casas espíritas junto, a gente vai ter jovens de outras casas espíritas, voluntários de outras casas, então o que a gente quer é que depois isso seja replicado, às vezes igualzinho para quem não foi, e se não for, a gente tem no segundo semestre a gente faz outro encontro desse, então a gente vai ter muita oportunidade de estar junto. Se cada casa espírita fizer um acampamento desse, esse encontro, pois é. Você imagina durante o ano quantas casas espíritas tem em Rio Preto? Uma benção. Quase 100 casas espíritas. Se cada casa fizer um encontro, não precisa ser de 80 jovens, que seja de 8. Isso. Não é? Se cada casa fizer isso, praticamente vai, todo mês ou até mais, tem um encontro, né? Exato, e a gente está à disposição para ajudar todo mundo. Porque lá no nosso encontro, na verdade, a gente divide eles em pequenos grupos, Então eles têm os líderes de cada equipe, então a gente pode fazer para um pequeno grupo.
só, né? Então dá muito certo e a gente está à disposição para auxiliar. A USE faz eventos regionais de jovens, então eles trazem para a região de Rio Preto, reúne um monte de jovens, é o momento da gente estar todas as casas espíritas reunidas junto, então é importante que a gente incentive nas nossas casas os nossos jovens a estarem participando também, mas a gente tem que ter o envolvimento, porque a gente é o exemplo, é a gente que contagia eles com essa vontade de participar. Clícia, nossa, seria bom se a gente pudesse ficar conversando aqui o tempo todo, mas o tempo nos cobra. Eu quero agradecer a você por tudo, né? Por você ter crescido dentro da nossa casa, por você ser essa pessoa especialíssima que todo mundo que gostaria de ter uma filha assim, né? Eu também. Que honra. Não é? Você conseguiu transmitir não só para o jovem, mas o que é mais importante, para os idosos, todo esse amor, todo esse carinho, todo esse dinamismo, essa energia, e sempre com esse sorriso, com essa alegria, e eu sei que nós somos privilegiados por tê-la conosco. Obrigada. E eu vejo também isso como um grande trunfo na nossa vida dentro do movimento espírita, porque você está conseguindo contagiar mesmo os outros grupos. E todo mundo fala a mesma coisa de você, que é uma pessoa muito especial para nós. E eu espero que você continue realmente nesse diapasão, porque amanhã ou depois eu vou desencarnar e eu gostaria que você fosse presidente do Francisco de Assis, né? Pelo amor de Deus. E aí então ficaria mais tranquilo para mim. Do outro lado, eu saber que você estaria tomando conta do Francisco de Assis, né? Que honra. Então é muito legal a gente ver esse engajamento, essa sua participação. E eu quero agradecer mesmo publicamente por tudo que você tem nos legado. E não perder esse elo, esse vínculo com a doutrina, né? Um vínculo de amor, de trabalho, de dedicação, de disciplina, de assiduidade, de responsabilidade, porque é assim que nós vamos fazer. O movimento espírita está sempre crescendo de uma maneira eficiente, eficaz. Também não adianta crescer e não ser eficaz, né? Mas agradecendo mesmo, finalmente, a sua participação, quero convidá-los para, na semana que vem, estarmos juntos novamente com o novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Um grande abraço a todos.